capítulo 16, perturbação no além-túmulo. Como efeito da conduta moral e das aspirações a que se vincula o espírito, o seu estado de perturbação após a morte do corpo perdura por breve ou largo tempo, fenômeno natural quanto lógico. Em O Livro dos Espíritos, vamos observar a informação de que o processo do desencarne causa ao espírito certa perturbação. Manuel Filomeno vem aqui nos chamar a atenção de que essa perturbação ela pode perdurar por mais tempo ou pode ser breve, de acordo com o efeito da conduta moral e das aspirações que o indivíduo teve ou que este espírito teve enquanto encarnado. Quase todos os desencarnados experimentam a turbação que sucede ao desprendimento da matéria. A intensidade e o prazo variam conforme as condições de cada um. Ou seja, não há, em tese, desencarnações iguais. Porque a condição dessa perturbação, mais uma vez, ele chama a atenção, o desprendimento da matéria, essa intensidade e o prazo vai variar conforme a condição de cada um. E aí ele nos chama a atenção para essas condições, para os perfis de indivíduos que se encontram na Terra e as respectivas consequências, né, em relação a essa intensidade e o prazo do desencarne, do desligamento da matéria. As pessoas que viveram para o prazer, usufruindo sensações e gozos desenfreados, recusam-se a compreender a ocorrência liberadora, já que prosseguem fixados aos sentidos e apetites a que se vincularam, sofrendo inenarráveis angústias por não serem atendidos nos hábitos antigos, mesmo que se esforcem até quase à exaustão. Então, nos mostra, nos alerta, né, Manuel Filomeno, quanto aos perfis de indivíduos que estão na Terra apenas para usufruir, tornando-se, vamos colocar entre aspas, viciados em determinados hábitos, em determinados apetites, de tal maneira que quando chega do lado de lá, o instrumento que o espírito se serve, né, para interagir com o mundo material, que é o corpo, ele já não apresenta a condição necessária. Então isso gera angústia e bastante sofrimento, porque não tem como se manter em velhos hábitos. É como se adentrasse a um processo de abstinência. Por mais que ele se esforce para tentar voltar ao corpo, ou utilizando no processo obsessivo o corpo de outrem, ou a proximidade com o corpo de outrem, ainda assim ele não irá usufruir como se encontrasse na Terra. Outros indivíduos que eliminaram da mente qualquer possibilidade de sobrevivência ao cadáver hibernam-se, experimentando inconcebíveis pesadelos que decorrem dos fenômenos biológicos em contínua transformação e que neles se impõem por tempo indeterminado. Então vejamos, os materialistas que não acreditam que há nada além de matéria, eles entram no processo de hibernação e neste processo sofrem os pesadelos advindos do fenômeno biológico da putrefação do próprio organismo físico. Os onzenários e egoístas, lembramos o termo onzenário, né, usurário, e egoístas, os delinquentes de qualquer tipo, veem a tragédia do mau uso que os seus herdeiros ora fazem dos bens avaramente acumulados, assim como as consciências criminosas enfrentam suas vítimas, algumas das quais as perdoam, tornando-se insuportável a presença delas. Pior ainda, é-lhes a sujeição que passam a sentir sob aquelas que os descobriram, e também inferiores, buscam desforçar-se com agressividade, não lhes dando tempo a que recuperem sequer a lucidez a respeito da própria situação. É interessante que ele coloca aqui a situação de algumas classes de indivíduos. Aqueles que foram usurários, egoístas, e veem a própria família ou os herdeiros fazerem uso dos bens. Então aquilo ali muito perturba, porque na cabeça daquele espírito, agora desencarnado, aqueles bens não eram para serem utilizados daquela forma.
e ficam num processo de um profundo sofrimento. Outra classe de espíritos, né, que enquanto na matéria agiram de forma criminosa e aí sofre por duas situações. Na presença dos espíritos que de alguma forma ali foram vítimas, mas que os perdoaram, porque a presença deles se torna insuportável, porque é a lembrança viva, né, do ato equivocado, bem como daqueles que também foram vítimas, mas que tão inferiores quanto agora vingam-se, de tal maneira que conseguem, por conta da vinculação que existe entre o algoz e a vítima, né, que esse laço se cria também na hora em que se faz a maldade, porque nós nos juntamos pelos laços do amor, mas também pelos laços de sentimentos desequilibrados. Estamos presos, daí porque Jesus nos solicita o perdão para atingirmos a liberdade, a libertação desses indivíduos que agora irão responder à lei. Então, esses inferiores vêm se vingar com agressividade. Inclusive, não dá tempo sequer para que esses espíritos possam alcançar a lucidez a respeito da própria situação. Os que foram arrebatados por morte violenta, por imprevidência, precipitação ou desleixo, em atos suicidas, continuam imantados aos despojos putrescíveis por muito tempo. E nós vamos conhecer, né, através da própria literatura espírita, que esse tempo ele se prolonga tanto quanto o fluido que ele tinha para utilizar durante a sua vilegiatura carnal naquilo que foi programado. Então, frequentemente, ele vai ficar preso aos despojos durante aquele tempo em que ainda o fluido prende a matéria. São os suicidas aqueles que mais penosa perturbação experimentam, como consequência da rebeldia que os alucinou, alongando-se-lhes o drama do momento final, quase que infinitamente, pela impossibilidade mental e emocional de dimensionarem o tempo, da ideia do sofrimento eterno, né? Por conta dessa falta de capacidade de dimensionar esse tempo, os suicidas presos, imantados ao corpo, sofrem todo o processo, né, desse desligamento, mas também da modificação do organismo físico. O que esperavam encerrar num gesto brusco ou mediante um programa bem elaborado, se lhes amplia insuportavelmente, porque além do problema original que o levou a esse ato de rebeldia, agora apresenta-se todas as consequências do próprio ato. A tranquilidade espiritual na ultratumba deve ser trabalhada adredemente, qual ocorre em qualquer realização, cujo clímax é o resultado de uma programação cuidadosa. Então, essa tranquilidade espiritual ela não será atingida a priori chegando lá. É necessário trabalhar ela nesse momento em que nos encontramos a caminho do retorno à pátria espiritual, num programa bem elaborado, encerrando a vida biológica apenas a morte na condição de hábil cirurgião. Interrompe somente os laços que prendem o espírito ao corpo físico, dependendo daquele a liberação emocional deste último. Então a morte, ela de fato, ela interrompe os laços, mas o desencarne, essa liberação emocional, essa vinculação com o corpo físico e com as coisas também da terra, em termos dos nossos hábitos, depende única e exclusivamente do espírito imortal que somos. Quem jamais se preocupou com essa lei da fatalidade orgânica sofre com a surpresa que o assalta, as consequências do medo, das imagens fantasistas a que se acomodou e da realidade pujante da qual não se pode furtar. Então, há pessoas que passam um período na Terra e em nenhum momento pensam que estamos retornando, né? A cada dia não é mais um dia, é menos um, de tal maneira que quando é pego de surpresa, obviamente para haver essa adaptação, para superar os receios que já trazia em si próprio, se torna mais difícil. O inverso igualmente se dá, facultando ao homem justo e diligente, honesto e caridoso, um suave e rápido despertar.
recepcionado pelos amores que o anteciparam e o aguardam felizes. Ora, quem de nós não pensa nessa possibilidade de retornar e encontrar aqueles nossos entes queridos que nos precederam a essa viagem de retorno? Mas é necessário entender que essa realidade precisa ser trabalhada nesse momento. De alguns minutos apenas, ou de poucas horas, é-lhe a duração do estado aflitivo, perturbador. O passado em sono agradável, do qual desperta em festa de alegria pelos reencontros formosos. Então, é uma palavra de orientação, é um esclarecimento que nos dá ao mesmo tempo responsabilidade, mas também para que venhamos a encontrar aquilo que estamos de fato plantando. Como queremos esse nosso desencarne? Como queremos esse nosso desligamento e a nossa chegada ao plano espiritual? Essa mensagem de Manuel Filomeno de Miranda nos coloca na condição de sermos autores deste próprio processo, né, onde deve ser trabalhado dia após dia. As enfermidades de curso longo, os sofrimentos e provações bem suportados, propiciam ao espírito o lento desprender-se dos condicionamentos mundanos, favorecendo o pensamento com projeções da vida triunfante que constata com facilidade e rapidez. Vejamos então enfermidades, sofrimentos e provações bem suportados. Então, até que ponto, né, esses transtornos da nossa existência, do nosso cotidiano, são elementos degenerativos, são elementos prejudiciais? Tudo depende de como nós iremos encarar, porque o problema em si ele existe, isso é inquestionável, mas a forma com que nós passamos por ele nos dará como consequência algo positivo. Precisamos trabalhar essa perspectiva de entender que as dores, as enfermidades, as provações, os sofrimentos não fazem parte de uma lei aleatória. Ela não é o acaso. Há uma necessidade. Havendo a necessidade, é preciso entendermos e fazermos por onde passarmos da melhor maneira possível, com o máximo de dignidade e retidão. Todo e qualquer hábito longamente cultivado impregna o indivíduo que se lhe submete, mesmo quando dele deseja libertar-se. Então, todo hábito que ele é cultivado durante muito tempo, ele vai nos impregnar. Então é preciso estarmos atentos, daí a necessidade do autoconhecimento, para que possamos identificar em nós essa situação e aos poucos buscarmos de maneira constante essa mudança, para não nos sentirmos presos à matéria, mas antes de tudo espíritos imortais que somos. Desse modo, determinadas viciações longamente mantidas exigem tempo idêntico ao da fixação, para que além do corpo se desimpregnem do espírito. Então vejamos esse chamado de atenção que Manuel Filomeno nos traz. Então, as viciações longamente mantidas exigem tempo idêntico ao da fixação, para que além do corpo se desimpregnem do espírito. Não há por que estranhar o fato, recordando-se que, na área da reeducação, diante de hábitos extravagantes e perniciosos, o processo é o mesmo, sempre penoso quão demorado. No que tange ao ser eterno, este fica tão condicionado e intoxicado que o processo de liberação impõe-se lento, forma, aliás, salutar de se evitarem danos mais graves. Lembrando que a espiritualidade ela não vai causar impactos nem transtornos, é feito um processo de fato de desintoxicação. É uma reeducação lenta, para que não cause no indivíduo nenhum tipo de trauma, vamos dizer assim. Então, se já identificamos, é preciso trabalhar agora, urgente, para que não venhamos a sentir com a intensidade que o espírito sente. Muitos religiosos, informados equivocadamente sobre a vida espiritual, experimentam, após a morte, grande choque, por não encontrarem comitê de recepção constituído pela divindade e por anjos, tombando, quando presunçosos, em terrível mágoa, decepção ou revolta, que os transtorna por longo período, deixando-os em lamentável perturbação.
Então, infelizmente, há ainda aqueles que acreditam que de fato vão se encontrar, né, com a divindade, com os anjos, e diante do que se deparam, a decepção é grande e não são poucos aqueles que, diante da decepção, optam pela revolta, dizendo que tudo era mentira, de que nada daquilo existia, né? Mas, de fato, acontece e muitos têm essa imagem ilusória. Aqueles, no entanto, que tomaram conhecimento do que sucede após a matéria e não viveram em conformidade com essa crença, caem em depressão prolongada, assim que constatam a sobrevivência espiritual. É interessante, ou seja, ter o conhecimento e não viver de acordo com o conhecimento vai gerar no indivíduo um processo de culpa, um complexo de culpa tamanho que o leva a uma depressão prolongada. Assim que constatam essa sobrevivência do espírito, aquilo que poderiam ter feito e não fizeram, e diante disso, né, obviamente, deprimem. E não são poucos aqueles que trazem esta sensação, que trazem esta característica da tristeza, da depressão para uma reencarnação adiante. Para ninguém ocorre exceção, em qualquer lugar onde se encontre. Então a lei ela é uma só e imutável. É preciso lembrarmos disso. Cada espírito, seguindo o heliotropismo divino, apressa, estaciona ou retarda a marcha, não se retendo indefinidamente, pois que o amor é o mesmo e invariável para todos no processo evolutivo. Então, cada espírito ele segue esse heliotropismo, ou seja, heliotropismo é ir em direção ao grande sol divino, né? Heliotropismo divino. E ele, por si só, o espírito, ele é responsável por apressar a sua marcha, estacionar ou retardar. Lembrando que ninguém vai ficar retido indefinidamente. Porém, esse processo de não ficar retido indefinidamente, existe aí um leque de possibilidades. Reencarnação compulsória, determinadas situações que nos acontecem no cotidiano que nos impulsionam para adiante, mesmo que não queiramos. Em consequência, em toda e qualquer conjuntura, luz a misericórdia de Deus através da presença de nobres mentores e afeiçoados pessoais, que cooperam com o recém-desencarnado, não interferindo, porém, pela violência, na colheita que a cada qual diz respeito, em face da sua sementeira terrena. Então a ajuda nunca nos falta. No entanto, ninguém vai colher aquilo, né, que devemos nós colher. Então a responsabilidade é nossa, o auxílio nós teremos. O conhecimento da vida espiritual e as ações edificantes, trabalhando o metal do caráter humano, são o passaporte e a passagem que facultam a viagem feliz, com uma chegada ditosa, sem embaraço ou impedimento, na travessia da aduana da morte. Então vejamos quais os itens exigidos: conhecimento da vida espiritual e as ações edificantes. Isso vai trabalhando o caráter humano e dando a ele a possibilidade de retornar ao plano espiritual numa travessia mais feliz, equilibrada. O homem deve sempre reservar alguns momentos diários para meditar a respeito da viagem de volta e, conscientemente, reunir a valiosa bagagem que irá conduzir, única de que se poderá utilizar ao transpor a fronteira do mundo físico. Lembramos do Evangelho, né? Só é verdadeiramente nosso o que daqui nós pudermos levar, ou seja, as nossas ações, a nossa consciência, que possamos de fato refletir, né? Meditar sobre essa realidade que nos aguarda cedo ou tarde. A perturbação espiritual após a morte é, portanto, o resultado do comportamento de cada criatura enquanto se encontra sob as imposições orgânicas. Então, essa perturbação pós-morte estará sempre relacionado à nossa conduta, àquilo que nós estamos nos atendo durante essa experiência orgânica. Que, uma vez entendendo esses mecanismos, possamos de fato meditarmos
e buscarmos desde já nos enxergarmos e vivermos como espírito imortal que somos. Até o próximo encontro.